E um dos policiais, te digo o que me disse: senhora, fique esperta. Me desculpe a palavra, ele disse: se sua filha não se matou, esse cara matou ela. Uma policial foi depor que ele ofereceu ali, quando minha filha era atendida, 10 mil pesos para que ela parasse de investigar e para que o deixassem ir. O papai, um dia fora do tribunal, me ameaçou de morte e disse que se eu queria ser a próxima. Sim, bem, na verdade é que desde que os pais, quer dizer, entraram nesse coletivo, então não sei que coragem a senhora deu a eles, mas eu te digo que eu chegava e colocava minhas lonas e tudo, mas de forma passiva. A senhora chegava e começam a arrancar minhas faixas, cospem nelas, pisam nelas. O caso de Jennifer Lopes Becerril chocou todo o México, pois a jovem de 25 anos, integrante da Guarda Nacional, foi encontrada sem vida em 13 de janeiro de 2025 dentro de sua casa. Seu parceiro Victor Hugo, sargento da mesma corporação, é apontado como o principal suspeito. Hoje, sua mãe, Érica Becerril, compartilha conosco o doloroso processo que tem vivido desde a perda de sua filha e a luta que mantém para exigir justiça por Jennifer. Olá, boa tarde, meu nome é Érica. Sou a mãe de Jennifer Lopes Becerril, vítima de feminicídio pelas mãos de Victor Hugo N. No dia 13 de janeiro de 2025. Pois hoje estou aqui exigindo justiça para minha filha. É a única coisa que peço e exijo justiça para... Sim, para minha filha, Jennifer Lopes Becerril, e para o filho dela, para o bebê dela, que deixou órfão um bebê de 1 ano e 3 meses, que agora já tem 2 anos o bebê, 2 anos e 6 meses. Bem, no dia dos fatos, minha filha, a mais velha, ligou para minha filha, porque naquele dia minha filha Jenny tinha combinado de nos ligar para que fôssemos ajudá-la com a mudança, para já de deixá-lo. Então, minha filha passou sábado, domingo e nunca ligou. Minha filha Jenny passa sábado e domingo e não liga pra gente. Minha filha Tani liga pra ela e ela não atende. Então é o seguinte, quem atende é Victor Hugo N. Então ela diz que, assim, sem mais nem menos, ela diz que minha filha estava morta. E minha filha pergunta, o quê? Tipo, como assim, como? Ela diz, não, que ela não respirava, que minha filha já não respirava. E minha filha, então, desliga, né? Ela entra no meu quarto e diz, mãe, vamos embora. Vamos até a Jenny. Eu pergunto, o quê? Eu pergunto, o que aconteceu? E minha filha, bem, não quis me contar o que tinha acontecido. Minha filha ela me diz, né, mãe, vamos com a Jenny que diz que não está respirando, que não sei. E então eu te digo que vi, minha filha não quis dizer, ou seja, não quis me contar direito o que tinha acontecido, porque, bom, eu ia dirigir. Então ela, bom, agora já, né? Quando conversamos, é o que ela disse, que ela não quis me contar nada por isso, com medo de que algo acontecesse com a gente, né? Mas pelas ameaças que minha filha já recebia por parte de Victor Hugo N. Isso, pois eu já imaginava o pior. Porque minha filha e eu, ou seja, minha filha Tani, e na verdade naquele dia eu já havia muito assim, sim, ou seja, bem desesperada e me pedia para ir mais rápido. Acelera, mamãe, anda logo. E eu, para falar a verdade também, já quase quando estava chegando, eu não queria chegar. E eu dizia para ela, é que os freios não funcionam, não, é que não. E eu não queria chegar. Quer dizer, eu já sabia, eu já pressentia, eu já sabia o que tinha acontecido, né? Minha filha nunca ficava daquele jeito como estava naquele dia. E sim, aí eu cheguei e tinha muitas viaturas, a ambulância estava lá, havia a Guarda Nacional e muito mais. Quando eu cheguei, estava lá bem a casa dele, onde ele morava de aluguel.
Estava cheia de policiais, né? Queria entrar, disseram que não podia, mas acabei entrando à força. Eu entro à força. E ela estava bem no primeiro andar, minha filha. Subo as escadas e daí já não me deixam passar. Ou seja, só consegui vê-la pela grade. Consigo ver minha filha ali deitada. E, pois é, eu a vejo e já me disseram para sair, né? Porque eu poderia atrapalhar as investigações. Eu saio e, então, como te disse, começo a chorar. Ou seja, eu saio e começo a chorar lá fora. E Vitor estava lá ao lado da porta, mas ele não parecia estar com aquela cara de que... Eu acho que quando você ama alguém, você se despedaça, né? Totalmente. E ele estava parado ali como se nada tivesse acontecido ao lado da porta. Como se estivesse na fila das tortilhas, né? Tipo, esperando para ver a hora que chegar a minha vez. Mas ele como se nada tivesse acontecido. Nem tipo, nem tristeza, nem alegria. Tipo, nem preocupação. Ele na verdade, tipo, não fazia nada, nada mesmo. Então é... Obrigada. Bem, eu o vejo, né? E para falar a verdade, nunca quis fazer nada contra ele. Minha família é assim, bem católica. Então, eu acredito na justiça divina. Também pensei no bebê dela, né? Porque se fizermos algo com quem ele fica, o que será da vida dela, do bebê e da minha filha? Na verdade, não fizemos nada e eu só fiquei olhando mesmo. Eu te digo que ele não fazia nada. Ele não amava ela. Eu fico lá e te digo que saem os policiais. E todos começam a sair. E um dos policiais, te digo que me disse: senhora, fique esperta. Com todo respeito, ele disse que sua filha não se suicidou. Aquele cara matou ela. Ele me disse: fique esperta. Mas de qualquer jeito, mesmo que ele não tivesse me dito, eu já sabia. Porque minha filha estava com muito medo. E por isso ela não tinha deixado ele antes. Porque ele, quer dizer, ela tinha nos contado. Ele dizia a ela: você sabe o poder que tenho. No dia em que você fosse embora ou me deixasse, você que todos nós iríamos morrer. E ela também. No dia dos acontecimentos, eu chego, né? Levo uns 20 minutos da sua casa até a casa onde minha filha morava. E a família dela, todos moram em Puebla. Quase chegamos ao mesmo tempo. Quer dizer, porque ela não me ligou? Quer dizer, ele sabia o que tinha feito, porque ele ligou para a família dele. Ou como a família dele chegou tão rápido. Quer dizer, a família dele chega. Eu te digo ele como se nada tivesse acontecido. Depois também apareceu no inquérito que um policial foi depor dizendo que ele tinha oferecido, lá quando minha filha estava sendo atendida, que ele tinha oferecido 10 mil pesos para que ele parasse de investigar e para que eu deixassem ir. Ou seja, se eu não fiz nada, por que eu vou pagar para me deixarem ir? Ou seja, é algo ilógico, né? Ou seja, e se era meu parceiro, e se eu amo ele, então eu me apresento, né? Tipo, e falo: olha como as coisas aconteceram. Eu não vou ficar pagando as pessoas para que me deixem ir. Quando estava, antes de chegarmos, minha prima, te digo, que mora ali na mesma rua sem saída. E minha prima, então, também foi depor. E o que ela nos conta, que ele vai até a casa da minha prima e pede ajuda para ela, mas ele quer dizer que bate na porta, né?
E, tipo, minha prima nem teve tempo de abrir a porta, ele entrou e disse para ela que a Jenny tinha se matado. Minha prima e ele vão para casa, né? E minha prima disse que nem chegou a ver minha filha assim, enforcada ou sentada, nada. Que ela já viu ela ali deitada com as pernas abertas. Ela disse, eu só fechei as pernas dela, só isso, disse. Mas ele insistia e me dizia, faça respiração boca a boca nela. Não, me ajuda a baixá-la, me ajuda a colocá-la num carro. E, tipo, por que tanto? Tipo, ele tem o conhecimento, ele é da Guarda Nacional. Ele sabia. Então, por que mandou mover ela? Porque ele mandava fazer respiração boca a boca nela. E minha prima, disse que colocou o dedo no nariz dela e disse que os dedinhos da minha filha, bem que ela disse que seus dedinhos já estavam roxos. Vitor disse que já fazia mais ou menos 1 hora que minha filha tinha se matado. Minha prima disse para ele. Ela pediu para ele não mexer nela, pois Jenny já não estava viva. E ele dizia a ela, não sim, mexa nela, me ajude a tirá-la dali. Ou seja, ele quer dizer, o que você acha que ele queria? Ou seja, mexer em tudo, né? Para que não soubessem que foi ele quem a matou. Então esse cara disse para ela, me ajuda a colocar ela em um carro. Para que ele ia colocar ela em um carro? Se ele já sabia que minha filha estava morta, queria fazê-la desaparecer, ou o que pretendia fazer com o corpo dela? Pra gente, ele nunca ligou, nunca avisou, só depois que minha filha Tani ligou para ele. Se não fosse isso, acho que ele nem avisaria. A família dele já chegou e tudo. E então já vamos para a promotoria. E eu te digo que o policial da investigação me disse, senhora, eu estou com você. Estão me oferecendo muito dinheiro? Ele disse, não se preocupe, estou com você. E eu falo para uma delas, para minha filha, falo, grava. E ela me diz, não, mas por que gravar? Ele é Daniel Dotto, policial de investigação. Ele pergunta, mas por que gravar? Ele diz, eu estou do seu lado. Mas quer dizer, eu não quero que ele esteja comigo ou com eles. Quer dizer, o que eu quero é justiça. Quer dizer, não quero que, ele está do meu lado, ai, que bom. Quer dizer, não, que façam o trabalho deles como deve ser. Quer dizer, eu não me importo se está, tipo, com... Sim, não me importa com quem seja. Quer dizer, a única coisa que eu peço e exijo é que façam seu trabalho, o que lhes corresponde. Nesse dia, ela nunca saiu. Ficamos esperando lá até o dia seguinte. É quando ele queria... Bem, ele nos fala... que Victor Hugo já estava indo em um carro branco, ou seja, que eles estavam no estacionamento, como um porão lá na promotoria. Então já tinham avisado os repórteres, minha filha já tinha me avisado, avisaram a ativista Carmen Zamora. Ela liga para ele e tudo mais, e chega, e no momento em que estão querendo deixá-lo ir, o repórter chega. E eu disse para ela gravar que eles estavam lá embaixo no porão, que já estavam deixando ele ir. O policial de investigação, ele nos diz, já está naquele carro branco. E para isso, antes disso, a família dela faz uma barreira para deixar o carro sair. Sai o carro e aí, e meu filho me diz, não saiam daqui, mãe, deixa, eu vou, pega a moto dele e vai atrás. Ele diz, aqui não vem ninguém, mãe, não se movam. E aí meu filho volta e eu te digo que já estavam deixando o Victor Hugo ir embora. Então peço para o repórter gravar, né? E não, bom, na verdade começamos a fechar a avenida, e aí não deixamos mais ninguém sair. Porque você imagina, quer dizer, ficamos esperando as autoridades. Agora eles não estariam, não estariam julgando ele. Quer dizer, ele não estaria detido. Onde será que ele estaria agora? Mas, na verdade, de qualquer forma, quer dizer,
Eu acho que não é justo que sempre as pessoas afetadas tenham que fazer o trabalho das autoridades. Naquele dia já, então já o detém, né? Eles o detêm e já o levam. Eles o levam, mas supostamente ele estava só como testemunha. Só ele estava com minha filha no dia dos acontecimentos. Ele estava com o bebê. Nesse dia, minha prima disse que o bebê ainda subiu assim no peito da minha filha. Ao movê-la, ela queria acordar a mãe dela. Pois é, aí começam as investigações supostamente, né? Os peritos e aqui tem 2, fizeram 2 necrópsias na minha filha. E não foi tanto porque eu pedi, nem ninguém mais. Quer dizer, o Ministério Público, ao ver que... Porque dizem que minha filha, o criminólogo disse que minha filha não estava machucada, sendo que minha prima, no dia do depoimento, ou seja, declara que minha filha estava com o rosto machucado. O policial, o médico legista disse que minha filha estava limpa, que não tinha nada. E a promotoria, na verdade, eu te digo, eu deixo isso nas mãos de Deus. E por si só tudo foi acontecendo, né? Bendito seja Deus, não precisei dar nenhum centavo para ninguém, porque é assim que o México funciona, né? Só com dinheiro. E graças a Deus eu não precisei dar nada, nenhum centavo, para que as coisas fossem se esclarecendo. Nesse dia, a promotoria, te digo que ninguém pediu a outra necrópsia. A promotoria só, mandou fazer a outra necrópsia por causa das declarações da minha prima, de que minha filha estava com o rosto machucado. E na outra necrópsia consta que minha filha tinha hematomas no corpo, estava machucada no rosto, na cabeça. Quer dizer, agora está na fase de julgamento. Apenas na semana passada, um dos peritos compareceu. E aparecem as digitais dele, passaram vídeos, passaram fotos, e aparecem as marcas dos dedos dele no pescoço da minha filha. Quer dizer, e ainda tem a coragem, de defendê-lo e dizer que não. Quer dizer, que mais provas vocês querem? Se já tudo, quer dizer, tudo isso de ficar pagando todo mundo para que deixem ele livre, para que soltem ele. Quer dizer, por que eu vou ficar pagando? É como eu te falei, por que eu vou pagar por algo que eu não fiz? Quer dizer, pagar as pessoas dá dinheiro. Ele sabe que fez. Se não fui eu, por que pagaria? Mais ou menos um mês antes, ela nos contou tudo o que estava vivendo com ele. Então, eu já sabia que era ele. Ele já tinha ameaçado ela antes. Que, tipo, se ela o deixasse, que ele ia matar ela e a gente... Que se ela o deixasse... Depois disso, ela nos contou um dia antes do aniversário dela, porque teve assim uma... Pois é, ele estava bravo com ela. Ele estava bravo com ela e ela disse que... Pois é, quer dizer, a gente chegou e ela já tinha nos dito antes. Mãe, é que ela tinha convidado a gente para o aniversário dela. E ela nos disse... A gente chegou nesse dia. E não, na verdade ela não tinha feito nada. Ela nem tinha tomado banho. Nada. Chegamos na casa dela e perguntamos: o que houve, Jenny? E eu disse: achei que já estava tudo pronto. E ela diz: não, agora, mamãe, agora. Eu falo: nem a comida? Eu falo: ué, você não tinha dito que já tinha feito a comida? Não, agora, mamãe. E então vimos que ele estava lá em cima. Nem sequer desceu para nada, tipo, nem para cumprimentar a gente. Ele já era assim meio que...
não era muito sociável, digamos assim. Ele fica lá em cima e eu disse, vamos lá buscar alguma coisa para ele. Eu disse, enquanto você toma banho, fomos buscar o bolo dele e comprar frangos. Fomos buscar os frangos e o bolo, e quando voltamos ela já tinha tomado banho. Ela desceu e falava com ele sem parar. E ele nunca deu atenção para ela. Depois, quando ele desce, era para ir embora. Tipo, nem cumprimentou nada. Só desceu e foi embora. Já quando... Então ela vai embora. Minha filha diz para uma das minhas filhas, venha comigo pegar os pratos. Minha filha já acompanha. E no caminho, ela começa a contar tudo o que estava vivendo com ele. Que ele a estava ameaçando. E que, bem, ele abusava dela em todos os aspectos, ou seja, psicologicamente. Bem, em todos os aspectos. Ou seja, ele batia nela. Ou seja, ele dizia para ela que, na verdade, tudo o que acontecia, tudo de ruim que acontecia, era culpa dela. Ou seja, ou também outra coisa que minha filha, na verdade, era muito, muito alegre. Na verdade, ela era quem alegrava a casa, né? Porque, por exemplo, quando ia ser aniversário de algum dos meus filhos, e eu dizia, ai, Jenny, eu falava, não convidei ninguém. Eu dizia, e aí, vou fazer uma comida para um dos seus irmãos, né? E ela me dizia, não se preocupe, agora eu faço, né? Eu dou um jeito, ela dizia. Então ela começava a fazer ligações e ver quem ia, quem topava e tudo isso. E aí a casa ficava cheia. Dos amigos dela, da minha filha, né? Ficava cheia. E tipo, ela sempre gostou muito de dançar. Ela era muito trabalhadora. Ela adorava crianças. Quer dizer, tudo. Ela queria ser educadora. E eu dizia para ela estudar, tipo, serviço social. E então ela terminou serviço social, né? E depois que ela terminou, pouco tempo depois, ela me disse que ia entrar para a Guarda Nacional. E eu disse para ela que não, porque eu sempre ia ficar preocupada. Ela me disse, ai, mamãe, não. Eu disse, melhor você estudar, vai trabalhar no que você estudou. E ela me disse, não, ela disse, porque para falar a verdade, eu nem gosto. Ela disse, estudei porque você queria, mas eu não queria. Ela me disse, ela falou, você sabe que o que eu queria mesmo era estudar para ser educadora? Bem, no final das contas, ela acabou indo, não foi? Ela entregou os documentos e tudo. E sim, logo foi aceita. Pouco tempo depois. Quer dizer, nem demorou muito. Ela já entra e aí... Então ali ela conheceu o pai do bebê. Eu não gostei dele desde que eu vi. Para mim, ele não me passou uma boa impressão. Ele sempre era muito calado e, tipo, para responder era muito difícil para ele. Até para te dizer sim ou não. E sempre assim, de cabeça baixa. Sempre de cabeça baixa, só isso. Quer dizer, ele respondia para você e era só isso. Ou, por exemplo, eu dizia para ele, ei, Vitor, você não quer um café? E depois ele ficou assim, ou sim ou não, mas era só isso. Nem dava para ouvir a voz dele dizendo, sim, senhora, obrigada. Ou agora não, obrigada, não sei, qualquer coisa. Nada. Depois os colegas dele começaram bem. Eu corto o cabelo, então os colegas da minha filha iam cortar o cabelo comigo. Um dos superiores dela me disse, senhora, tenha cuidado. Ele também me disse, tenha cuidado, tente afastar a Jenny. De Bueno, eles o chamam pelo sobrenome. Lá eles se chamam pelo sobrenome. Então ele me diz de Victor, né? Ele me diz, tente afastá-la. Ele diz, porque ela mudou muito ela. Eles já estavam saindo há um tempo. Eu pergunto, por quê? Ele diz, sim, ela mudou muito. Ele diz, ela era a alegria disso daqui do batalhão. Ele diz, desde que está com ele, já nem sequer, ele diz, já proibiu ela de falar com a gente. Já proibiu ela de, sim, que já não, nem sequer cumprimentar a gente, já nada. Então,
Pois acontece, né? Tudo isso acontece. Mas depois minha filha, aos poucos, começou a mudar o jeito de ser dela. Não, eu só falei isso pra ela, só isso que eu disse, tipo, por que que ele tinha me dito aquilo? E ela sempre fugia da gente, sempre. Qualquer coisa, ela dizia, ah, por que você dá atenção pra isso? Ou coisas assim, sabe? Ou então, ah, imagina, mãe, ou algo assim. Mas ela nos evitava. Ai, já estou indo. Ou coisas assim, por exemplo, um dia, quase no final, ela chega assim rapidinho e vai tomar banho para o banheiro do meu quarto. E aí ela me diz, tá bom. Sempre confiamos muito uma na outra, né? Ela sai só de toalha e ela começa a se trocar. Vejo as marcas dos dedos dele nela. Afinal, de quem mais seriam? Ela estava com ele. Ela tinha marcas de dedos assim. Eu disse, Jenny, eu falei, o que aconteceu? E ela disse, de quê? Eu falei, por que você deixa ele te bater? Eu disse de quê? Como assim? De que eram esses machucados? Primeiro eu perguntei, eu disse, e o que aconteceu aí? E ela me disse, ah, são as armas, mamãe, as armas que eu carrego. Eu disse, esses não são das armas. E eu perguntei, esses são machucados? Eu disse, são, quer dizer, sim, quer dizer que eram machucados. Machucados. Ela respondeu, não, que machucado, já vou embora. Já estava ficando tarde, como sempre. Sempre? E eu te digo que ela começou a mudar. Mudou muito também no jeito de se vestir. Ela gostava de usar roupas decotadas assim. Essas cores bem vivas, tipo no rosinha fluorescente. Aquelas calças bem justas. Tipo como qualquer garota, né? Quer dizer, jovem. Mas ela não. Ela queria se vestir assim, com uma gola alta. Tudo isso, tipo, as calças largas. Quer dizer, jamais assim, como uma senhora, tipo, roupas de senhora mesmo. Ela tinha acabado de completar 25 anos. Então, Pois é, ela começa a se vestir assim. Ela não era muito de maquiagem, quer dizer... Sim, se maquiar. Eram seus cílios, seus lábios. Mas ela parou de pintar os lábios. Ela também tinha muitos fios brancos. E ela sempre me dizia, mamãe pinta meu cabelo, mamãe pinta meu cabelo. Ela já pintava quando começaram a te aparecer. Depois comecei a falar, Jenny, vou pintar seu cabelo. Ela dizia, não, me deixa assim. E eu dizia, e agora por que não? E ela me dizia, não, deixa assim, mãe, assim mesmo. E depois é que ela dizia, você vive pedindo para eu pintar o cabelo. Não, assim mesmo, mamãe, deixa assim para mim. E, por exemplo, no dia desse aniversário, eu levei para ela um top, uma blusinha, de estampa animal print. E ela me disse, ai mamãe, você sabe que eu já não uso mais dessas. Eu perguntei, por que não? E ela me disse, não, já sou uma senhora, mamãe. E eu disse, e daí? Falei, mas você é jovem. Ela disse, não, o Vitor disse que eu fico ridícula. Ele falou que já sou uma senhora para me vestir desse jeito. Sim, uma vez o Victor estava lá fora, lá no pátio, e uma das minhas filhas foi quem começou a dizer para minha filha, ei, você não percebe que ele não te ama? Quer dizer, você disse para ele, vamos comprar uma casa, e o que ele te responde? Que não quer. Você mesma disse que ele não queria. O que você falou para ele? Ele mora ou morava em Puebla? Toda a família dele mora lá. Então, minha filha, graças a Deus, minha filha já tinha, tipo, né, os móveis dela e a casa dela, tudo. Mas ele não quis ir morar lá. Ele não quis ir morar lá porque, como ela já tinha morado lá com o pai do bebê, ele não quis ir para lá. Então, eles vão alugar o lugar onde aconteceram os fatos. Mas minha filha já tinha tudo, quer dizer, ela já comprou tudo, móveis, tudo. Ou seja, ela já tinha tudo. Ele, como se diz, já chegou com tudo pronto. E a casa que eles alugaram era de 2 andares. Então ela pedia para ele trazer a televisão dele, né, para colocar no quarto dela, coisas assim. E não, ele não queria, nunca quis levar nada. Nunca, nunca, nem financiar uma casa pelo Infonavit, nada. Ela até falava para ele, vamos financiar uma casa, nós dois. Ele não quis, dizia para ela que não. Nesse dia ele falou com minha filha
Minha filha, a mais velha, falou para Jenny. Ela disse: "Ei, você não percebe que ele não te ama? Quer dizer, você já falou para ela sobre a casa?" E o que ela te respondeu? Que não. Quer dizer, vê como, tipo, como ele tratava ela, né? Porque, por exemplo, a gente via a mudança que estava acontecendo nela, sabe? Ela não queria mais se maquiar. Que ela já havia mudado o modo de se vestir. Ou seja, tudo isso que ela já nem gostava mais de ouvir música. Quer dizer, ela era super alegre, ela amava música, tudo. Então é tudo isso. Tudo mudou nela. E ele só ouvindo do lado de fora, né? Mas, tipo, nunca foi assim. Olha, não, na verdade, nunca. Tipo, nunca nos envolvemos assim com ela ou na vida dela. A gente realmente não queria que ela tivesse problemas com ele. A gente não falou com ele porque, te digo, tudo aconteceu muito rápido. Tipo, o relacionamento deles, de que começaram a namorar, que foram morar juntos. E te digo que um mês antes foi quando ela começou a nos contar. Tipo, tudo o que tinha acontecido, tipo, e ela disse que não, tipo, que a gente não falasse nada. Eu disse pra ela que, tipo, que a gente fosse denunciar, né? Ela disse que não, falou: "Não, mãe, na verdade estava com muito medo." E ela disse que não ia denunciar. E, bom, na verdade eu não posso te obrigar, né? Tipo, vamos lá e vamos denunciar. Quer dizer, ela era uma pessoa adulta. Eu respeitava as decisões dela. Então, mesmo que eu quisesse que ela fosse denunciá-lo, quer dizer, não, e era mais um medo do que qualquer outra coisa, né? Ele a controlava muito. Por exemplo, também quando ele saía do mesmo trabalho, mandavam ele para fora. Ele pagava para poder levá-la, para não deixá-la lá. E quando, por exemplo, em uma ocasião, minha filha teve férias e ele não pôde sair de férias. Ele traz a mãe dele, manda buscar a mãe dele de Puebla, para que cuidasse da minha filha. Então, acontece? Bem, sim, acontece. Passa uma das minhas primas. Uma das minhas primas mora na mesma rua fechada. E ela passa e já fala, vai e bate na porta, né? Onde minha filha morava. E foi a mãe dela quem atendeu e nem abriu a porta. Quer dizer, ela só abriu a cortina e ela só ficou olhando para eles, mas nunca disse bom dia, boa tarde, nada, igualzinho ao filho dela. E aí, tipo, meus primos ficaram assim, sem nem se olhar um pro outro. E a Jenny não está, e ela também nunca respondeu nada. Mas ela carregava o menino assim? Ela estava com o menino e minha filha nunca saiu? Nunca, nem sequer apareceu. Só isso mesmo. Quem saiu foi a senhora. E eu te digo, ela não saiu, quer dizer, pela janela, ela levantou a cortina e só ficou olhando para eles, mas nunca falou nada sobre minha filha. Se está, se não está nada. E eles vão embora, né? O quê? Como assim? Tipo, por que eles não saem? Depois a gente ficou sabendo que ela tinha ido cuidar dela, só depois mesmo. Agora também sobre o coletivo No Mais Presos Inocentes, ou seja, recebemos sim ameaças por parte deles quando vamos às audiências. O coletivo ao nosso redor gritando com a gente. Quer dizer, gritando com a gente? Pois é, nos agredindo. Quer dizer, sim? Começam a gritar que a senhora rica só quer dinheiro, como se isso fosse me trazer minha filha de volta. Podem gritar, cuspir e fazer o que quiserem comigo, mas que me devolvam minha filha. Eu não estou atrás de dinheiro. A única coisa que eu quero, que eu peço e exijo é justiça pela morte da minha filha. Quer dizer, não peço mais nada, só o justo, o que é certo. E a verdade também, da mesma forma, pois é, também responsabilizo o pai aos pais de Victor Hugo N., ao coletivo No Mais Presos Inocentes. Tipo, de que aconteça alguma coisa com a gente, né? Por todas essas ameaças.
Um dia, fora do tribunal, ele me ameaçou de morte. Disse que se eu queria ser a próxima, mandou que eu tirasse minhas faixas, senão arrancaria ele mesmo. Nesse dia, contei ao juiz o que tinha acontecido. Eles me deram uma medida protetiva. Já tinha pedido, mas realmente não me deram. Ou seja, já tinham passado outros... Já passamos por outras situações. E a verdade é que meio que nos ignoravam, né? Quebraram o vidro da caminhonete. Coisas assim, né? E até aquele dia que o coletivo, ou seja, e tudo está gravado lá, de que as crianças estavam lá. As pessoas da terceira idade estavam lá. E elas ainda por cima, em cima da gente. Ou seja, além de sermos vítimas, ainda temos que aguentar pessoas, bem, sem escrúpulos, né? Porque nem sequer conheceram minha filha, não a conheceram para falar dela, e nem sequer estavam lá no dia dos acontecimentos, para ficarem afirmando coisas que nem sabem, que não viveram. Então, é o que eu peço, a justiça que faça o seu trabalho. Além do caso e de tudo o que aconteceu, Jennifer foi uma filha, uma mãe e uma mulher com sonhos e metas a serem alcançados neste momento da entrevista. A mãe dela nos conta como era a Jennifer, seu jeito de ser e as lembranças que hoje permanecem vivas em sua família. Bom, Jenny era uma menina muito alegre. Ela era muito, muito alegre, ela era muito sociável, muito trabalhadora, muito, muito guerreira, né? Ela sempre foi uma ótima filha. Ela, onde quer que fosse, trabalhava, não se importava. Ou seja, por exemplo, uma vez trabalhou fazendo gelo, né? Fazendo bijuteria, de tudo, ela fazia de tudo, em tudo ela trabalhava. E ela, por exemplo, não gostava que eu ficasse, por exemplo, cortando a grama, sabe? Ou seja, que eu ficasse por aí. Ela queria que eu estivesse ali, grudada com ela, assistindo a um filme. Se ela me via cortando a grama, dizia: ai, mamãe, vem, vamos assistir a um filme. Eu dizia: não, espera, deixa eu terminar. Ai, depois a gente faz isso. Bem, vamos assistir a um filme. Eu já mexia com ela. Quando eu menos esperava, ela já estava cortando a grama. Quer dizer, na verdade, ela era uma menina muito, muito boa. Ela adorava o bebê dela. E eu te digo que ela era muito sociável. Muito, muito sociável. E tinha muitos amigos. Eu te digo que ela animava as festas, sabe? Quando ela chegava para trabalhar, mesmo que ganhasse bem pouquinho, ela chegava na sua casa e perguntava: o que vocês querem? Do que vocês estão com vontade? Ela perguntava: o que vocês querem? O que querem comer? E eu dizia para ela: ai, Jenny, é melhor você comprar sapatos, comprar uma calça, comprar algo para você? Não, mãe, o dinheiro é para isso mesmo, é para gastar. E ela saía, mesmo que a gente dissesse: não, Jenny, que não, e ela saía e sabia, tipo, nossos gostos, né? Sempre traziam minha fatia de bolo para mim. Para os irmãos dela, o que eles gostavam, né? Mas sempre era assim, ela dava tudo sem nada, sem sim, sem receber nada em troca. Por exemplo, também quando... Não, eu nem chegava a me levantar quando ela me levava o café da manhã na cama. Quando ela morava na casa dela, com o pai do bebê, ela sempre dizia: mamãe, você não vai vir me ver? Você não sente minha falta? Mesmo tendo ido vê-la ontem, ela já queria que eu estivesse lá de novo. Ela teve uma gravidez de alto risco. Então, justamente por isso, eu quase sempre estava lá com ela. Sempre, sempre. Quando ela teve o bebê, eu fui morar com ela. E eu fiquei lá com ela, depois ela foi trabalhar e eu fiquei com o bebê. Praticamente sempre fui a mãe do bebê.
E sim, ela era uma menina muito boa. Depois da tragédia, a família teve que enfrentar não só a dor da perda, mas também o difícil processo de se despedir dela. A senhora nos conta se conseguiram fazer alguma homenagem para se despedir dela? Sim, até o quarto dia, quando me entregaram ela, nós fizemos o terço dela. Eu te digo que venho de uma família católica, muito religiosa. E então nós fizemos o terço dela. E tudo o que se faz, né? O levantamento da cruz, tudo isso. Às vezes as pessoas julgam sem saber o que a gente carrega por dentro. Elas não sabem o mal que nos fazem. Para falar a verdade, vivemos por viver por quê? Aqui nunca esquecemos o que vivemos. Dizem que é a maior dor, né? Que é ter um filho. Mas não é verdade. A maior dor é ver um filho morrer. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Na verdade, eu sempre fui. Quer dizer, antes disso acontecer, depois a gente juntava roupas assim, sabe? Tipo familiares, vizinhos, amigos. E a gente ia para os vilarejos para doar roupas ou cobertores ou alimentos, né? Para as pessoas mais necessitadas. E, na verdade, eu realmente reclamei quando aconteceu aquilo com a minha filha, porque eu digo que a vida não é justa. Porque quem faz mal ainda está aqui. E as pessoas boas são levadas embora. Mesmo que a gente queira, sinceramente, ser feliz já não dá mais. Aqui no peito eu sinto algo que já não. Você já não ri por rir, mas nem sente mais isso. Ou come por comer, porque também já não sente mais gosto de nada. Enquanto a família continua enfrentando as consequências dessa tragédia, é importante saber, nessas circunstâncias, como está o filho de Jennifer. Um bebê? Ele está comigo. Bem, ele sabe quem é a mãe dele, porque, digo, na sua casa nós temos um altar com a foto da minha filha. E sempre digo para ele que é a mamãe Jenny. E ele sempre diz que é a mamãe dele. Tenho mais fotos da minha filha no meu quarto. E então ele pega e procura assim na parede. E ele me diz onde pendurá-las. Eu digo, mamãe? Ela diz, sim, mamãe Jenny. E ela me mostra onde colocar a foto dela. Então, ele é uma parte da minha filha. E por ele, acho que é por ele que continuamos em frente. Por ele e, bom, eu pelos meus filhos e por ele. Eu sei o que me deu força, porque é como, digo, se eu não tivesse tido mais filhos, acho que eu já não estaria aqui. Mais de um ano após essa tragédia, a exigência por justiça continua entre audiências, investigações e um processo que ainda não terminou. A família continua esperando respostas e avanços no caso contra Victor Hugo, apontado como o suposto responsável. Bem, agora estamos na fase de julgamento e estamos na fase de apresentação de provas. Agora faltam as testemunhas dele. Não sei, testemunhas de quê? Se ele estava a sós com minha filha, não sei quanto ele teria pago para testemunharem. Porque ele levou outros peritos que também não estavam lá
naquele dia dos fatos. Ou seja, também foram comprados, né? Agora estamos na fase de apresentação de provas, que ensinemos valores aos filhos, que a gente preste mais atenção neles. Na verdade, não devemos acobertar os filhos quando fazem mal, porque como os pais do Vitor continuam acobertando ele, continuam dizendo que ele é inocente, sabendo que foi ele, ou seja, que saibam o dano que o filho deles causou, que o filho deles fez. E pois é que não critiquem as mães, por exemplo, as mães que buscam seus familiares desaparecidos, as mães que estamos nesse processo, né? Que somos muitas, muitas mesmo. E que dia após dia tentamos seguir em frente. Muitos dizem, né? Julgam e tudo mais. Tipo, já vi outras mães dizendo que é por causa da educação que tiveram, que tal coisa, né? Por isso que eu te falo, tipo, julgam sem saber, sem conhecer as pessoas. E se puderem apoiar, que apoiem também. Estou no YouTube, no Facebook, no TikTok como Justiça para Jennifer. Também tem um coletivo que se autodenomina No Mas Presos Inocentes. Bom, então eles estão nos atacando, né? Nas audiências. E por isso também o pai dele já me ameaçou de morte também. O pai do assassino da minha filha. Sim, bom, na verdade desde que os pais, quer dizer, entraram nesse coletivo, bom, não sei que valor a senhora deu para eles, mas eu te digo que eu chegava e colocava minhas faixas e tudo, mas de maneira passiva. A senhora chega e começam a jogar minhas faixas no chão, cospem nelas, pisam nelas. E em uma ocasião chega o pai, cheguei 2 horas antes, porque elas já chegavam antes e colocavam suas lonas, já não me deixavam espaço para colocar as minhas. Chega o pai e quando estou colocando as lonas, nesse dia fui sozinha e uma das minhas filhas me diz: "Mãe, não vai? Agora vamos todos juntos", porque ela já sabia das agressões dessas pessoas. E eu disse: "Não, deixa, vou colocar porque senão de verdade não vão me dar isso". Quer dizer, não vão me dar isso, pois não vão me deixar espaço para colocar as lonas. Chego antes, 2 horas antes, e o Senhor se aproxima de mim e me diz: "Você quer ser a próxima? Tire suas lonas ou vou jogá-las fora". Então, nisso chega uma das minhas primas, porque ela já sabia que eu ia chegar cedo. Chega uma das minhas primas e me diz: eu digo, Jacqueline, grava isso. E que o Senhor começa a dizer isso. O Senhor começou a recuar assim, passando entre os carros. E ele disse para minha prima: "Vocês só sabem gravar. Gravar é a única coisa que sabem fazer". Porque eu te digo que, na verdade, desde que as coisas aconteceram, eu sempre estive gravando. E sim, pois essa é outra das coisas. O caminho em busca de justiça para Jennifer também foi marcado por um longo processo legal. Audiências, investigações e diferentes procedimentos fazem parte de uma luta que sua família continua enfrentando até hoje. Inclusive também pouco tempo depois que os fatos aconteceram, bem, já que tudo isso estava em andamento, eles trocam a promotora do meu caso, a primeira promotora, porque ela ia trabalhar em outro lugar. Ela tinha o celular da minha filha, então já passou e ela entregou as coisas para a promotoria e já me disse: "Senhora, eu já vou embora porque na verdade eu vou trabalhar em outro lugar". Então ela vai embora, entrega as coisas para o próximo promotor, para o Ministério Público. Sim, ele entrega tudo para ela, a documentação e tudo para o próximo MP.
Aí com o próximo MP, Francisco Javier, o celular da minha filha desaparece como num passe de mágica e até hoje o celular da minha filha não apareceu. Ele, Victor Hugo, sabia todas as senhas. Ele, o MP, também conversava muito com a família do Victor Hugo, conversava muito, muito com eles. Sinceramente, isso me incomodou porque pensei, por que ele fala tanto com eles? Pouco tempo depois, uma das minhas primas me liga e diz, ei, você já viu que já apagaram o WhatsApp da Jenny? Eu perguntei, como assim apagaram? Ela disse, sim, não aparece mais a foto. Não tem mais nada, tipo, não aparece mais nada, tipo, da Jenny, tipo, no WhatsApp dela. E eu disse, então começa a verificar, né? E eu ligo para a promotora, perguntando o que ocorreu com o celular da minha filha. Porque, bem, o celular não aparecia, e agora até já tinham apagado isso, o WhatsApp da minha filha. E ela me disse, não, o que acontece é que às vezes quando a gente não coloca crédito nos telefones, toda a informação é apagada. Eu disse para ela que não tinha passado muito tempo desde o que aconteceu com a minha filha, e que eu saiba, o WhatsApp nunca é apagado só porque não coloca crédito. Então, até hoje, até o dia de hoje, o celular da minha filha não apareceu. E o único que tinha a senha era Victor Hugo N. As conversas dele com a minha filha, do Victor Hugo com a minha filha, ou seja, por que fizeram o celular desaparecer? Ou seja, a primeira promotora me disse, eu entreguei para ele, até assinei o papel e tudo, ou seja, que ele recebeu. E ele disse que não está com ele, e que não está com ele. Então, quem está com ele? Outra coisa também, que o inquérito está muito incompleto. Ou seja, eu troquei de advogada e minha segunda assessora me disse, esse inquérito até parece o de uma batida de carro. Nem parece um caso de feminicídio. Quer dizer, o inquérito está muito incompleto? E sim, quer dizer, eu te digo que houve muitas irregularidades. E, por exemplo, isso do celular, de que não aparece. Bom, o primeiro advogado, ele também nos contou que a família dele tinha oferecido dinheiro, perguntou quanto ele queria para largar o caso. O desaparecimento do celular de Jennifer também gerou dúvidas e incertezas. Dentro desse caso, para a família dela, esse dispositivo poderia ter contido conversas, mensagens ou evidências relacionadas à violência que ela sofria antes de tirarem sua vida. Bom, eu acho que sim, porque era ele quem tinha, ele tinha o celular dele vinculado ao da minha filha. Ou seja, tudo o que chegava para ela, obviamente chegava para ele também. Então minha filha tinha assim um amigo que era policial. Então ele comentou com a minha outra filha, com a Tânia, e disse, não, já nem falo mais com a sua irmã. Ele disse, outro dia falei com ela e ela respondeu, não fale mais comigo, você vai me causar problemas. Além disso, né, o Victor também vinculou meu celular com o dele. Tudo o que você me escrever, tudo, ou seja, vai chegar para ele. Ou seja, não quero mais que você me escreva, nem me envolva em problemas. Por isso ele parou de escrever para ela para não causar problemas. Ou seja, sim, ou seja, também isso, né, de que tinha vinculado, ou seja, era tanto o seu, ou seja, o controle que ele tinha sobre ela, até sobre o celular, acho que isso é privado, né? E sim, ele tinha vinculado com o dele. Bom, ela chegou a comentar comigo, com uma das minhas filhas, que sim, que ela tinha fotos das meninas de lá, da Guarda Nacional. E sim, pelo visto, ele realmente era infiel. No dia em que minha filha faleceu, ele comenta que ela se irritou e se trancou no quarto, e que ele foi tomar banho com o bebê, sendo que minha filha não largava o menino de jeito nenhum. Ou seja, ela dava banho nele, ela fazia tudo, ela cuidava de tudo para o bebê. Ou seja, eu sempre dizia para ela não deixar o bebê sozinho com ele. Na verdade, sempre fomos muito desconfiadas nesse assunto. Então eu dizia para ela, não vai deixar o bebê sozinho só com ele. Não, mãe, imagina. E não, mãe,
quando eles começam o relacionamento, ele diz para ela que a família dele quer conhecê-la, e ela me diz: mamãe, eu vou para Puebla, que é para conhecer a família dele. Eu digo: Jenny, mas faz tão pouco tempo, Jenny, como você vai? Eu digo: você nem conhece eles, não sabe nem quem são. E ela me dizia: não, mãe, não se preocupe, ou seja, ela ia mesmo assim. Eu disse: ai, Jenny, por que eles não vêm aqui então? Que venham, falei, qualquer dia que quiserem podem vir aqui em casa. E não, ela insistiu e insistiu até que foi. Mas antes disso eu disse para ela: tá bom, vai, mas não leva o menino. Eu disse: porque você não sabe, eu insistia nisso. Eu falei: você não sabe nem quem são, você não conhece eles, não sabe nada sobre eles. E ela me dizia: não, mãe, porque eu vou levar sim. Eu falei: não, não leva. Ela me dizia: não, sim, porque Vitor disse que se a gente vai formar uma família, eu tenho que levar, ou seja, levar o menino. Eu perguntei: e por quê? Quer dizer, por quê? Ou seja, ela insiste tanto no menino e diz: pois é, porque ele disse que se vamos formar uma família, ele faz parte da família, que eu devo levá-lo para que o conheçam. Eu disse: mas é melhor você ir sozinha primeiro. Eu falei: já quando? Ou seja, sim, né, para ver como era a família e tudo. Eu disse que depois ela poderia levar o menino. E no fim ela levou o bebê também. Ela levou ele para Puebla. Falei para minha filha: me manda a sua localização. Eu disse para ficar checando ela, né, o tempo todo. Eu falei: quando eu te ligar, me atende, por favor, Jenny. Eu disse: de qualquer jeito, fico muito preocupada. E ela disse: sim, mamãe, não se preocupe, não se preocupe. E ela dizia, sabe, tipo, eu dizia para ela não deixar o bebê sozinho. Ela dizia: você sabe que é o que eu mais amo na vida, mamãe. Como eu vou deixar ele sozinho? Então ela já vai embora, né? Eu ligava para ela perguntando como estava, porque nunca me mandou a localização. Eu já tinha pedido antes, mas ela nunca enviou. E depois eu falei para ela, o que aconteceu, Jenny, com a localização? Ela me disse: é que quase não tem sinal, mãe, não tem sinal. Então, aí passa. Elas chegam em Puebla e ela me diz: já chegamos, mãe, já chegamos. Eu falo: me manda a localização. Ela diz que não tem sinal aqui. No fim, nunca me enviou a localização. Na verdade, nem sei onde a família dele mora. Eles vieram sim ao batizado do bebê, ou seja, todas as famílias deles sabem onde a gente mora. Quem somos, quer dizer, as primas, os primos, os irmãos, todo mundo deles, ou seja, eles conhecem muito bem todos nós e, na verdade, nós não conhecemos eles. No dia do batizado, eles sentaram em uma mesa e, tipo, não interagiram com a gente. Na verdade, também não. E minha filha, o tempo todo, o Vitor ficou com ela assim, grudada nela e com o menino. Ou seja, se ela ia para a direita, minha filha ia para a direita, se ia para, quer dizer, o tempo todo. Então, na verdade, conhecer eles, a verdade é que não conhecemos. Não, te digo, não sabemos nem onde moram, nem conseguimos localizar nada. No entanto, eles sim sabem sobre a gente, ou seja, sabem quem são os pais, irmãos, tios, tudo. Te digo que o Victor só a levava para cá e para lá, ou seja, nem sequer se via algo como oi Jenny ou nada disso. Ou seja, eles na mesa deles e, tipo, eles convivendo entre eles, mas nunca de realmente conviverem com a minha filha ou algo assim. Na verdade, não se viu nada. E daí nunca mais voltei a vê-los até acontecer o que aconteceu com a minha filha. Minha filha, desde o começo, te digo que ela queria formar, ou seja, ela queria ter a própria família, queria ter a família dela, sabe? A casa dela, o bebê dela, tudo, construir uma família. E eu acho que ele fez tudo parecer muito bonito para ela, sabe? No começo, porque depois vieram as ameaças, agressões, xingamentos, insultos de todo tipo. Eu te digo que ele dizia para ela que ela era uma estúpida ou que parecia ridícula por causa do jeito como se vestia. Ela tinha o cabelo comprido, assim como o meu, era cacheado. Ela também era conhecida como a cacheada. Então, depois ela só pegava o cabelo e fazia um coque. Era tudo o que ela fazia. E antes ela usava o cabelo solto, pintava os lábios. Ou seja, ela gostava de estar sempre arrumada,
Te digo que já nem deixava mais que a gente se falasse com frequência também. Sendo que a gente era tipo uma família muito unida, sabe? Por exemplo, se íamos ao cinema, íamos todos juntos. E na verdade, às vezes eu ficava com vergonha porque os namorados iam e falavam: "Mãe, vamos ao cinema, vamos?" E com ele tudo mudou, tudo mudou. Ou seja, ela se afastou totalmente de nós. Na verdade, ele afastou ela totalmente de nós, porque, por exemplo, a gente ia sair para comer. Mãe, vamos comer, vamos para tal lugar, vamos aqui, vamos ali. A gente ia para todo lugar junto, mesmo que fosse com os parceiros ou com os namorados, sabe? E para todo lugar, até os parceiros dela falavam: "Sim, vamos, sogra, ou vamos, senhora", sabe? E ele não, nada, nada, nada. Ele começou a afastá-la, e às vezes, quando eu ligava para minha filha, ela nem me atendia mais. Quer dizer, minha filha mudou muito. Mudou muito. Bom, também gostaria de agradecer a Sandra Soto, irmã da Serimar, e a ela pelo seu apoio. E por ela também estou aqui com você agora. O caso de Jennifer continua deixando mais perguntas do que respostas, perguntas sem resposta e uma família marcada pela dor de sua ausência. Apesar do passar do tempo, a exigência por justiça também permanece firme enquanto os entes queridos tentam manter viva sua memória e seguir em frente após uma perda que mudou suas vidas para sempre. Se você gostaria de aparecer em um desses vídeos, pode me escrever no e-mail que é correu@pepmistério.com.mx ou me escreva pelo Facebook ou pelo Instagram. Lá você pode me encontrar como Pepe Mistério.